Senhores, hoje tratarei de três temas: o encontro entre os presidentes Lula e Trump, a fala absurda do presidente Lula, onde ele diz que os traficantes são vítimas dos usuários, e o possível empréstimo aos Correios feito pelos bancos na soma de 20 bilhões de reais, o que é muito dinheiro e sairá do nosso bolso. Bem, este é um canal de direita e que defende o liberalismo austríaco, ou seja, meu público-alvo não é o pessoal de esquerda e eu não estou aqui para defender nenhum indivíduo e menos ainda para vender ilusões ou esperanças para os senhores. Ignorar a realidade objetiva é coisa da esquerda. Não é o que eu faço aqui. E os senhores já devem ter assistido ao encontro entre os presidentes Lula e Trump. E, ao contrário do que aconteceu com o presidente da Ucrânia e o presidente da África do Sul, o presidente Trump foi extremamente cordial com o presidente Lula. E caso os senhores deem uma olhada nos vídeos anteriores deste canal, verão que eu citei achar estranho o fato do senhor Joesley Batista ter sido um dos grandes doadores para o Partido Republicano do presidente Donald Trump, e mais ainda ele, o senhor Joesley Batista, ter sido recebido pelo próprio presidente Donald Trump na Casa Branca. Dada a ligação visceral entre os irmãos Batista e o presidente Lula, vide os casos de corrupção do Petrolão e o fato recente envolvendo a Ambar, a eletronuclear, e o mais estranho de todos é que eu fiz um vídeo sobre este tema há quase um ano, onde os irmãos Batista são os intermediários da negociação de energia elétrica entre os regimes do Brasil e da Venezuela. Senhores, se eu, um pobre coitado no Rio de Janeiro, sei do passado e das ligações questionáveis entre a esquerda e os irmãos Batista, como é que o Partido Republicano não sabia que um dos maiores doadores para a campanha do presidente Donald Trump tem um passado sombrio e é grande associado do presidente Lula PT? E aqui nós caímos novamente naquilo que sempre falo. Dificilmente a legalidade terá convergência com a moralidade. E dificilmente um político, seja ele de qual país for, dará mais importância para a moral do que para as negociações pecuniárias. Como sempre digo, pobres têm ideologias, poderosos têm interesses circunstanciais. E é por isto que eu sou pobre. Logo, senhores, o senhor Joesley Batista teria sido o grande avalizador, lá atrás, do encontro de 30 segundos entre os presidentes Trump e Lula. E eu duvido muito que indivíduos com o histórico do presidente Lula e dos irmãos Joesley sejam indivíduos confiáveis para se negociar ou se manter relações cordiais. E lá atrás, aqui neste canal, eu citei minha preocupação com o deputado federal senhor Eduardo Bolsonaro. O deputado tem agido movido por nobres princípios, colocando-se, junto com seus familiares, com um alvo nas costas. E quando eu olho para a história, eu vejo que todos os indivíduos que agiram movidos por nobres princípios não foram, em sua época, recompensados e tampouco tiveram sua nobreza reconhecida pela grande maioria. Muito pelo contrário, pagaram um alto preço. Resumindo, senhores, o encontro, ao menos público, entre os presidentes Trump e Lula, embora não tenha sido uma vitória da esquerda, acende um sinal de alerta para a direita brasileira. Dada a extrema cordialidade com que o presidente Trump tratou o presidente Lula, contrária ao que se viu nos encontros do presidente Trump com os presidentes da África do Sul e da Ucrânia. E também por duas falas do presidente Donald Trump que me soaram muito estranhas.
Quando questionado sobre o ex-presidente Bolsonaro, o presidente Trump disse estar incomodado com a situação dele e que achava que ele era um indivíduo correto. Como nas relações internacionais pequenos detalhes contam muito, este achava me incomodou muito. Mas, quem sabe, tenha sido um equívoco semântico do momento. E outra fala do presidente Donald Trump que me incomodou muito foi a resposta dura que ele deu para uma repórter quando foi questionado se trataria da questão do ex-presidente Bolsonaro na reunião com o presidente Lula. Teria sido uma excelente oportunidade para ele dizer que sim, que trataria de tal questão, dado o ativismo judiciário liberticida que vem ocorrendo no Brasil e que vitimou não só o ex-presidente Bolsonaro, como também os presos políticos do 8 de janeiro. Eu poderia, em vez de analisar os fatos, dizer para os senhores que nós devemos imaginar o que pode ter sido dito na reunião fechada. Seria uma mensagem positiva que geraria engajamento entre o público de direita. Mas, como de costume, eu prefiro analisar somente os fatos que podem ser observados e, infelizmente, desde a reunião do senhor Joesley Batista com o presidente Donald Trump, e desde que eu soube que ele, o senhor Joesley Batista, foi o maior doador para o presidente Donald Trump e para o Partido Republicano, eu percebi que o alinhamento entre a direita brasileira e o governo Trump pode não ser tão sólido como parece. E é inegável que as sanções que o governo dos Estados Unidos impuseram a alguns ministros do STF são de grande auxílio para a direita brasileira. Porém, como eu disse no último vídeo, não estão produzindo um resultado efetivo. Vide que, nesta semana, a primeira turma do STF praticamente criou o crime de desinformação e alguns indivíduos foram condenados a penas pesadas sobre tal acusação. Senhores, em um dos últimos vídeos que fiz neste canal, eu mostrei as supostas ligações entre a esquerda brasileira e as Farc colombianas, desde a época da ditadura de Hugo Chávez na Venezuela. E me causou estranheza o presidente Donald Trump, quando questionado se trataria com o Brasil sobre as questões relacionadas à Venezuela, dizer que o Brasil não tem ligações com nada do que está ocorrendo naquela ditadura. Talvez seja uma estratégia ante a delação do ex-general venezuelano Hugo Carvajal, que está em curso há quase 2 anos nos Estados Unidos. Bem, senhores, a fala absurda do presidente Lula, onde ele diz que os traficantes são vítimas dos usuários e que foi tratada pela mídia tradicional como gafe, na realidade converge com a ideologia da esquerda. Basta ver o alinhamento da esquerda brasileira com grupos terroristas e ditaduras mundo afora. O presidente Lula já disse que a Venezuela tem excesso de democracia e, buscando legitimar a ditadura de Nicolás Maduro, disse que a democracia é um conceito relativo. O presidente Lula já disse que os ladrões de celulares são ladrões simplesmente porque querem tomar uma cervejinha. Deu abrigo para o terrorista César Battisti e, ao mesmo tempo, entregou 2 boxeadores cubanos para o facínora Fidel Castro, quando estes pediram asilo político no Brasil. E, por fim, usou o nosso dinheiro para resgatar a ex-primeira-dama do Peru, condenada em seu país por corrupção em um esquema que tinha ligações com o Petrolão e deu a ela asilo político aqui no Brasil. Logo, senhores, dizer que a fala do presidente Lula foi uma gafe é tentar esconder o sol com a peneira. A minha opinião, como defensor do liberalismo austríaco sobre a proibição de drogas, é a seguinte: todo indivíduo deve ter o direito de ser estúpido, mesmo que sua estupidez lhe faça mal. Porém, para que eu defenda a liberação das drogas no Brasil,
Antes, eu defendo que outras coisas sejam mudadas. A primeira é o fim da obrigatoriedade de todos os indivíduos custearem o SUS. Porque se um indivíduo voluntariamente decide fazer uso de drogas, deve assumir os ônus e bônus de sua escolha. E não é justo que a sociedade tenha que custear o tratamento médico de um indivíduo que teve uma overdose ou que está tendo problemas secundários oriundo do uso voluntário de drogas. A segunda mudança é a liberação da posse e do porte de armas para os indivíduos, com a exigência de exames toxicológicos e a proibição de que indivíduos usuários de drogas possam legalmente ter a posse e o porte de armas, a exemplo do que acontece com quem é pego dirigindo bêbado. E a terceira mudança seria a legitimação da legítima defesa, caso algum indivíduo seja vítima da ação violenta de um viciado. Resumindo, se o indivíduo quer usar drogas, que o faça com o seu dinheiro e que se vire com as consequências médicas da própria escolha. Que saiba que optar por talvez tornar-se um dependente químico irá restringir seus direitos, uma vez que estará voluntariamente se colocando em uma situação de redução de suas capacidades cognitivas. E para os indivíduos que não optarem por tornarem-se usuários de drogas, que seja-lhes facultada a legítima defesa contra os primeiros, assim como a aquisição legal de ferramentas de autodefesa. Proceder apenas com a liberação das drogas, sem tirar das costas dos não usuários os ônus do atendimento médico dos que voluntariamente se tornaram dependentes, é uma irracionalidade. É punir quem se preserva e premiar quem escolheu ter um comportamento nocivo contra o próprio corpo. Não existe um vírus, um mosquito, que vai infectar os senhores com o vício em drogas lícitas ou ilícitas. E eu nunca vi os traficantes obrigando os demais indivíduos a comprarem drogas. Trata-se de um comportamento, uma ação voluntária dos indivíduos que escolhem usar drogas. E todos devem ter em mente que suas escolhas do presente trarão consequências futuras. E eu peço que os senhores pesquisem a emenda número 18 da Constituição dos Estados Unidos, vigente entre 1920 e 1933. Infelizmente, se existe uma demanda por algum produto, não é uma simples lei que fará tal demanda desaparecer. E pior, como o Estado é o responsável por fiscalizar o cumprimento da lei, o que ocorre é a corrupção dos servidores públicos e o enriquecimento e aumento do poder bélico e político dos marginais. Por fim, eis que os Correios estão buscando um empréstimo bancário no montante de 20 bilhões de reais. E nós pagaremos a conta. Por mais que os bancos aparentem estar resistentes a conceder o tal empréstimo, basta usar a simples lógica. A moeda fiduciária de curso forçado, a moeda fiat, baseada na confiança, é criatura do Estado e matéria-prima da função bancária. Logo, existe uma ligação visceral entre os bancos e o Estado. E quanto mais um Estado é interventor, mais será benéfico para o sistema bancário. Senhores, se hoje nós tivéssemos um real liberalismo no mundo, a maioria das empresas iria quebrar, pois muitas delas, das grandes empresas, operam ancoradas não na qualidade dos serviços que prestam, mas sim na ligação imoral com o Estado, onde seus ônus são custeados pelos impostos que nós pagamos. Os senhores podem pegar qualquer grande empresa e verão que, direta ou indiretamente, elas têm uma dependência gigantesca do Estado. Vide a JBS dos irmãos Batista, que tornou-se a maior empresa de proteína animal do mundo graças ao nosso dinheiro, que era emprestado para ela via BNDES a juros bem abaixo do que era cobrado na iniciativa privada. E o grande mistério é saber por que, durante o governo Bolsonaro,
As empresas de economia mista ou puramente estatais estavam dando lucro. E agora, durante o governo Lula, praticamente todas estão deficitárias. Na gestão Lula-PT, no caso das estatais, os únicos beneficiados são sindicalistas e indivíduos com cargos comissionados ligados à esquerda. E, claro, os casos de suspeita de corrupção aparecem o tempo todo. Vide a Codevasf, que eu sempre cito aqui no canal. Então, acordem cedo, trabalhem duro, respeitem as leis e paguem os impostos em dia. Afinal, os senhores terão, em breve, mais 20 bilhões de reais em dívida para pagarem. Eu agradeço a todos que assistiram a este vídeo, desejo que tenham uma excelente semana. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.